Vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 17. Primeira de Pedro 2, a partir do versículo 11. Leiamos. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outro, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Palavra do Senhor. Que eu compreenda, que eu proclame e que eu viva a tua palavra. Ó Senhor. Senhor, reconhecemos aqui diante da tua face, mais uma vez, a dependência que temos do teu Santo Espírito para iluminar as nossas mentes e nos fazer compreender, para nos dar, ó Deus, também a clareza da tua palavra para anunciá-la, para proclamar, e o poder para tal. E reconhecemos também a nossa necessidade e dependência do teu Santo Espírito agindo em nossa vida, para nos dar a coragem necessária, para nos dar, Senhor, a força e o poder necessário para não só proclamar, mas também viver essa palavra. E assim, glorificarmos o teu nome no mundo. Assim, ó Deus, dá-nos testemunho de Cristo neste mundo. Oramos que o Senhor nos abençoe assim, dando-nos mais e mais do teu Espírito e da tua palavra mediante o teu Espírito nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Como viver em uma sociedade hostil à nossa fé? Esse é o nosso tema em Pedro desde o ano passado. E em resposta a essa pergunta, já vimos detalhadamente que precisamos viver conscientes da nossa própria identidade. Em segundo lugar, devemos viver louvando a Deus e exaltando-nos ou alegrando-nos nele pela salvação que ele nos concedeu. Já vimos no bloco de discurso anterior, que vai do capítulo 1, versículo 13 até o 2, 10,
que nós devemos viver uma vida coerente ou condizente com a salvação que recebemos. Portanto, a maneira que devemos viver nessa sociedade tem a ver, primeiro, com Deus. A primeira resposta que nós devemos dar é a Deus. Mas a partir do versículo 11 do capítulo 2, a gente vê que Pedro também se preocupa que a resposta que a gente deve dar nessa sociedade, ela deve ser uma resposta também diante de Deus, uma resposta para essa sociedade. Primeiramente a Deus. Mas não é uma resposta que exclui o nosso relacionamento com a sociedade, que deixa de mostrar e de testemunhar aquilo que nós somos, o que Deus fez por nós nessa sociedade. Portanto, Pedro não espera que a gente viva uma vida de afastamento e de isolamento dessa sociedade. Não, Pedro espera que a gente, mesmo nessa sociedade hostil à nossa fé, Pedro, em seu texto, fica claro que ele quer que a gente viva no meio dessa sociedade. E no meio dessa sociedade que hostil à nossa fé, a gente dê resposta de fé em Cristo, de fé autêntica a essa sociedade. E a partir do versículo 11 começam essas instruções. E nosso título, essa primeira parte desse bloco de discurso, é que nós devemos viver como cristãos uma vida de conduta exemplar nos relacionamentos no meio dessa sociedade. Devemos viver uma vida de conduta cristã exemplar. É isso que Pedro nos diz aí no versículo 11 e 12. Foram pregados pelo pastor Dejaci, mas está aí: amados, exorto-vos. E é uma exortação. Exorto-vos com base naquilo que vocês são, peregrinos e forasteiros. Eu exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais. Então a primeira exortação é essa: livrem-se, se desvencilhem das paixões carnais, pois elas fazem guerra contra a alma, contra essa nova vida que vocês receberam. Mas não somente isso, ele diz, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então a minha exortação é para vocês não vivam mais aquela vida antiga de vocês, porque elas fazem guerra contra essa nova vida que vocês têm. Mas eu exorto também que vocês façam isso mantendo uma conduta exemplar, procedimento exemplar no meio dos gentios. É por isso que nós estamos dizendo que a maneira que devemos viver nessa sociedade é mantendo uma conduta exemplar. Somos nós que estamos inventando isso. É o que o texto bíblico diz. Para a gente manter uma conduta exemplar. Mas Pedro vai detalhar agora, a partir do versículo 13, o que significa essa conduta exemplar. Então, de modo geral, ele vai dizer, em primeiro lugar, que nós devemos manter uma conduta exemplar, em primeiro lugar, no relacionamento com as autoridades constituídas. Vejamos aí: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem.
Então, como nós podemos manter uma conduta exemplar? O que isso significa? Em primeiro lugar, significa que nós devemos ter um comportamento exemplar em relação às autoridades instituídas. Essa palavra que nós temos aqui, essa tradução nossa aqui, sujeitai-vos a toda instituição humana, ela vem de duas palavrinhas gregas. O que é traduzido como instituição é a palavra katísia, ou katizei. E a palavra humana é antropine. Então, katizei antropine. Sujeitai-vos a toda katise antropine. Katizei é autoridade constituída ou instituída, ou instituição autorizada. Os bons dicionários de grego vão dizer que é tanto uma coisa quanto outra. O que é traduzido como instituição aqui é, na verdade, uma instituição autorizada. Ou poderia ser traduzido como uma autoridade instituída. Uma autoridade humana instituída. Sujeitai-vos a ela, a toda a autoridade humana instituída. Então, esse é o primeiro relacionamento que nós devemos, que Pedro exemplifica aqui, que nós devemos ter, um relacionamento com as autoridades instituídas. E nesse relacionamento com as autoridades instituídas, devemos ter uma conduta exemplar. E o que significa isso? Se sujeitar a elas. Isso parece duro, irmãos. Porque a autoridade instituída aqui, em primeiro lugar, como vai citar, quer ao rei. O rei era o soberano. E o soberano era o imperador. Provavelmente, assim como já disse, ou Cláudio, ou Nero, no início do seu reinado. Um imperador pagão. Um imperador cruel. E o que Pedro está dizendo aqui? Sujeite-se à autoridade humana instituída. Sujeite à autoridade constituída. Sujeite-se a ela. Mas Pedro vai dizer, sujeite-se a ela por causa. Sim. Quando a gente pega isso e traz para os nossos dias, quem seria a nossa autoridade constituída? Com quem a gente deve se relacionar, sujeitando-se a ela? Quem é a autoridade máxima do nosso país? Para aqueles cristãos do primeiro século, isso tinha o mesmo peso, ou talvez até maior, do que o peso que isso tem para nós hoje, irmãos. Nós reprovamos completamente as ideias e a ideologia comunista que representa o partido, ou representada pelo partido e pelo presidente do nosso país. Nós rejeitamos completamente. Nós rejeitamos completamente o comportamento e muitas falas do presidente da nossa nação. Nós reprovamos completamente. E até denunciamos algumas de culto. Mas a palavra de Deus diz que a essas autoridades humanas instituídas, a elas nós devemos nos sujeitar. Por causa do Senhor. Então já fica claro que sujeitar-se não significa aprovar todos os seus atos, suas ideias. Não.
Mas Pedro vai explicar mais na frente o que significa sujeitar-se ao rei. Ele conclui essa parte do bloco dizendo lá no finalzinho: honre ao rei. Trate o rei com honra. Isso significa que o nosso tratamento com a autoridade nunca deve ser um tratamento desrespeitoso. Como eu vejo pessoas em redes sociais referindo-se, eu penso que isso não deveria se referir a nenhum ser humano. A nenhum ser humano nós deveríamos tratar como às vezes eu vejo nas redes sociais, referindo-se a uma autoridade como o presidente da República Federativa do nosso país. Isso não deveria ser falado com qualquer autoridade. Aquele lixo. Como assim? Isso não deve ser falado com nenhum ser humano, porque o pior de todos os seres humanos ainda carrega em si a imagem de Deus. E nós não devemos jamais chamar de aquele lixo, de aquele animal. Não são expressões que a gente usa para se referir a ser humano, muito menos a autoridade. E a gente deve ter muito cuidado se quisermos ter um comportamento cristão exemplar. Às vezes, no afã do nosso conservadorismo político, a gente deixa de ser conservador cristão. Porque antes de termos posicionamentos políticos conservadores que refletem, que se aproximam alguns mais daquilo que nós pensamos, nós não somos conservadores políticos, nós somos cristãos conservadores, que conservam a verdade de Deus, que entendem que a verdade de Deus vale para todas as gerações. E que qualquer mudança que tem que ser feita pautada na palavra de Deus. Nós somos conservadores nesse sentido. Mas nós não somos necessariamente conservadores políticos. Mas enfim, muitas pessoas nesse afã, nessa paixão política, deixam de ser bíblicos, deixam de ser cristãos e dar um bom testemunho, de demonstrar uma conduta exemplar. E a conduta exemplar dá para descobrir aqui no texto, além de honrar o rei, a conduta exemplar exige que a gente obedeça ao rei, aos governadores, às autoridades instituídas, sempre que eles representarem a lei de Deus. Sempre que seus governos e as suas leis representarem, forem um reflexo da lei de Deus. Porque Pedro deixa claro que o rei e os governadores foram instituídos para punir os malfeitores e para aprovar os que praticam o bem. Então, qual é a função da instituição humana? Estabelecer o bem da sociedade e punir o mal na sociedade. Agora, da perspectiva cristã, para nós o que é bem e o que é mal? Para nós, o bem é tudo aquilo que reflete a lei de Deus, o caráter de Deus no mundo. O mal é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus e contrário ao caráter santo de Deus no mundo. Então, quando qualquer governo, qualquer instituição humana, ele reflete isso, nós devemos, quando ele reflete o caráter de Deus em suas leis, em suas normas da sociedade, quando eles refletem o caráter de Deus e promovem assim o bem, nós nos submetemos em obediência. Em obediência. E uma obediência exemplar, que diferencia-se, que deve se diferenciar de todas as outras pessoas que obedecem essa lei.
Nós devemos ir além da nossa obediência, daquelas coisas na sociedade e leis que refletem o caráter de Deus, que são boas. Nós devemos nos sujeitar obedecendo e praticando essas leis, praticando bem, e praticando bem de tal modo que sejamos reconhecidos pela sociedade e sejamos reconhecidos pelas autoridades como pessoas de comportamento exemplar. Porque essa é a ideia de Pedro. É que na prática do bem, os cristãos devem ser vistos por aqueles que caluniam deles. Essas práticas devem ser vistas ao ponto de calar a boca dos caluniadores. Essa prática do bem, ou seja, a obediência à lei e a prática do bem em resultado dessa obediência, deve ser tal não só que cale a boca dos malfeitores, dos caluniadores. Essa prática do bem deve ser tal que seja reconhecida pelas autoridades. Reconhecida pelas autoridades. Então é uma prática do bem que não é só realizada secretamente. É uma prática do bem que é realizada publicamente, coletivamente pelo povo de Deus, ao ponto de ser vista tanto pelos opositores, por aqueles que são hostis a nós, como pelas autoridades instituídas na qual nós vivemos. É lógico que isso não é obra de um cristão somente, em sua maioria. Isso é o que deve ser reconhecido da comunidade como um todo. Por exemplo, numa sociedade hostil à nossa fé, nós deveríamos ser conhecidos como cristãos, como as pessoas mais honestas dessa sociedade. As pessoas mais honestas dessa sociedade. Honesta no pagamento dos seus impostos. Por mais que seja ruim pagar imposto. Paulo diz isso. Dê a cada um que lhe é devido, a quem honra, honra, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Paulo diz isso no contexto, mesmo contexto de Pedro aqui. Nós deveríamos ser as pessoas mais honestas do mundo, nesse sentido. Quem são as pessoas que são mais exemplares no que diz respeito ao pagamento dos tributos, dos impostos? O governo deveria dizer, olha, são os cristãos. Eles poderiam dizer, olha, nós repudiamos sua religião, nós não concordamos com ele, mas temos que dizer, eles são as pessoas mais honestas nisso. Os comerciantes deveriam dizer, quem são as pessoas mais honestas para pagar suas contas, que não dá calote? Quem são as pessoas mais honestas no pagamento das contas? Deveriam dizer que são os cristãos, e sobretudo os pastores deles. É isso que Pedro espera de nós. Uma ética cristã diferenciada. Não só sermos cidadãos honestos do bem. Quem são as pessoas que mais respeitam a vida? Quem são as pessoas que mais respeitam a natureza? A criação de Deus? Não necessariamente nesses moldes e por as razões que as leis hoje têm, mas tem que ver isso em nós. Uma conduta exemplar. Deveríamos ser as pessoas de uma conduta exemplar no trânsito, os mais respeitadores das leis do trânsito. Às vezes a gente não para pensar nessas coisas. Mas Pedro diz aqui que a prática do bem, que é a obediência às leis que promovem o bem, que refletem o caráter de Deus na sociedade, essa prática do bem deve ser diferenciada em nós em todas as áreas da vida. Nós deveríamos ser pessoas de conduta exemplar. Embora
Embora isso hoje não faça parte das nossas leis, nós deveríamos ter uma conduta exemplar no que diz respeito à fidelidade no pacto matrimonial. Nós deveríamos ser aqueles que a sociedade deveria olhar para nós e dizer: os cristãos dessa sociedade são aqueles que mais honram o pacto matrimonial. É aqueles entre os quais há a menor taxa de divórcio na sociedade. Embora a lei permita, na verdade nós devemos ter uma conduta exemplar em todos, no nosso relacionamento com as autoridades, obedecendo-as em todos os aspectos da vida. Devemos ter uma conduta exemplar. Não estou aqui julgando ninguém que se divorciou, porque eu mesmo, na minha vida, passei por essa coisa tão terrível. Mas tenho consciência que no meu caso, e no caso de muitos irmãos, fizeram todo o esforço para que isso não acontecesse. E quando dois cristãos têm essa mentalidade de fazer todo o esforço para serem fiéis ao pacto que fizeram com Deus, não haverá divórcio. Mas infelizmente, quando só um das partes tem essa mentalidade, é meio difícil não acontecer. Mas se esse é o caso de só uma das partes ter vontade, com certeza menos divórcios aconteceriam. Mas enfim, eu só estou ilustrando algumas coisas que significa sujeitar-se à autoridade. É sujeitar-se às leis, às normas da sociedade, que são para o bem. E o bem aqui, para nós, é aquilo que reflete a lei de Deus. Quando essas leis são a expressão do mal, aqui está o limite da nossa obediência. Porque nós obedecemos por causa do Senhor. É por causa que Cristo é o nosso Senhor. E porque as leis do reino de Cristo são quem nos regem. Nós somos cidadãos de uma nação santa. Estamos aqui no meio dessa sociedade como peregrinos. Estamos de passagem. Nós não pertencemos a este reino. Nós só obedecemos a este reino quando esse reino reflete o reino maior ao qual pertencemos, o reino de Deus. Quando as leis não representam isso, nós as denunciamos. Nós as denunciamos como pecado contra Deus e como mal para a sociedade. Quando elas não refletem o caráter bondoso de Deus, mas o mal. E isso, infelizmente, acontece em muitos governos, criam leis que refletem o mal. Nós somos, irmãos, já falamos isso muitas vezes. No nosso país, já existe leis ou princípios legais que aprovam o aborto. O aborto já é uma realidade em nosso país. E o que nós vamos fazer? Nós vamos obedecer? É óbvio que não. Nós não vamos nos sujeitar. Além de não nos sujeitarmos, não sujeitarmos os nossos entes queridos que, mesmo que tenham passado por uma situação grave, como o caso de um estupro que leva à gravidez, nós que entendemos que é Deus que dá o dom da vida, não vamos jamais ser favoráveis ao aborto. Nós não vamos nos submeter a essas leis. E nós vamos reprová-las e denunciá-las. Porque a nossa sujeição é por causa do Senhor. A nossa sujeição é ao governo quando ele pratica o bem, ou quando ele institui leis para o bem, e quando ele pune o mal.
Mas quando ele começa a punir o bem e a aprovar o mal, nós não devemos nos sujeitar, porque a nossa sujeição é a causa do Senhor. É em reconhecimento que Jesus é o Senhor da nossa vida. Por isso que nós obedecemos à autoridade. Porque Jesus obedeceu. Enquanto elas não foram contrárias ao Pai. Jesus pagou impostos. E disse: dá a César o que é de César. Ele estabeleceu, ele reconheceu as autoridades. Nunca tratou no relacionamento direto, nessa tratativa direta, nunca tratou com desrespeito. Nem Herodes, nem Pilatos. Embora tenha se referido a Herodes, vai e diz aquela raposa, mas ele não está aqui num relacionamento direto. Oh, raposa, é diferente. E devemos fazer isso, nos submeter às autoridades, obedecendo, praticando bem. Pedro diz: porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que, por meio da prática do bem, vocês calem a boca dos caluniadores, ignorantes e insensatos. Esses caluniadores são ignorantes e insensatos, mas vocês precisam calar a boca deles, silenciá-los através do bom comportamento, do comportamento exemplar que pratica o bem. Como seria bom se nós, como igreja brasileira do século XX, pudéssemos calar a boca dos nossos opositores, daqueles que são hostis a nós, por sermos cidadãos de conduta exemplar, a todas essas leis e princípios que refletem o caráter de Deus, que são expressões do bem de Deus. Como seria maravilhoso! Mas é isso que Deus espera de nós. Essa é a vontade de Deus. Não que a gente dê mais motivos para eles nos caluniarem, mas a vontade de Deus é que a gente tenha um comportamento exemplar ao ponto de silenciá-los. Agora Pedro vai dizer uma outra coisa importante aqui. Mas deixe-me dar um exemplo prático de como nós entendemos, antes de ir na questão seguinte, um exemplo prático de como nós entendemos essa questão de submeter-se à autoridade, sempre que a autoridade reflete a lei de Deus. E eu vim aqui pensando realmente em usar esse exemplo de uma coisa que aconteceu recentemente entre nós, como igreja cristã de confissão reformada. E eu digo entre nós porque envolve Ceilândia, Tabatinga, envolve nossas igrejas aqui no Distrito Federal. Há dias atrás, há quase 2 anos, chegou um rapaz em nossa igreja, por intermédio de uma outra pessoa que teve contato com o pastor Pedro. Chegou um rapaz em nossa igreja. Esse rapaz começou a frequentar a igreja de Tabatinga, foi para o Corandel. No Corandel, ele conheceu a Cristo. Ele se converteu. E esse rapaz foi até o pastor Pedro e disse: pastor Pedro, eu sou um foragido, um fugitivo da justiça. Eu cometi um crime e eu fui preso por causa desse crime, aquele rapaz disse. Mas lá na cadeia queriam me matar e por isso ele disse teve que fugir da cadeia. Estava tudo planejado. A pessoa que ele matou tinha uma família influente na cidade,
ele estava, segundo ele, influenciando várias pessoas, inclusive pessoas dentro da cadeia, porque a pessoa que esse jovem tinha matado, matou, era um traficante, e estavam esquematizando para matá-lo na cadeia. Ele me disse que não podia nem dormir, porque estava planejado que quando ele dormisse, levasse ele ao banheiro e matá-lo enforcado para parecer suicídio. E ele, sabendo disso, deu um jeito e fugiu. E já estava vários anos foragido. E veio e confessou o crime. Pastor Pedro vem trabalhando com ele há quase 2 anos. E chegou um momento, há vários meses atrás, no aconselhamento e no discipulado, de dizer: está chegando a hora, você precisa se apresentar à justiça, você precisa cumprir, ou dar passos para resolver a sua questão com a lei. Resolver. Esse homem cometeu um assassinato, numa circunstância de briga, mas ele cometeu um assassinato. Ele quebrou uma lei de Deus. Não matarás. E também violou a lei do nosso país, que considera matar outra pessoa crime. Então a nossa lei, nesse sentido, ela reflete a lei de Deus. Ela é um reflexo da lei de Deus. Portanto, essa lei deve ser obedecida. E foi o que nós, pastores, orientamos. O pastor Pedro veio ao conselho de pastores, orientamos. Não, ok. Agora, temos que obedecer a essa lei, porque essa lei reflete a lei de Deus. E de fato, semana passada, segunda-feira da semana passada, pastor Ayrton, pastor Pedro, pastor Altair e outros irmãos foram levar o rapaz na delegacia para se apresentar. A igreja pagou 6 meses, ficou 6 meses pagando um advogado, constituiu um advogado, ele não tinha condições, a igreja pagou o advogado, um advogado cristão, pastor, que ele todo o tempo estava em contato com o conselho pastoral. E foram trabalhando a questão durante mais de 6 meses, até a entrega dele. Tudo foi preparado de tal modo que no dia anterior ao que ele decidiu se entregar, estava na igreja uma pessoa que podia ajudá-lo nesse processo de apresentar-se à justiça, a uma delegacia e ter um tratamento mais humanizado. Deus trabalhou todas as questões. Como é que nós vemos essa questão de sujeição às instituições humanas autorizadas? Nós vemos assim como a palavra de Deus diz, que temos que nos sujeitar obedecendo. Aqui está um exemplo de como nós entendemos. O advogado ficou tão impressionado, mesmo sendo um cristão, pastor, ele ficou tão impressionado que ele disse: isso não existe. O que eu vi, eu nunca vi na minha vida. Alguém pegar uma pessoa, mas aqui não é. Alguém pegar uma pessoa que cometeu um crime e depois de convertido, orientá-lo. E não só orientá-lo, apoiá-lo em todo sentido, para que ele cumpra a sua dívida com a justiça. Eu nunca vi isso na minha vida. E não somente orientar e apoiar, uma igreja que conduza todo o processo de acompanhamento dessa pessoa até a sua entrega e que se dispõe a continuar dando assistência a ele depois da entrega. Eu nunca vi isso na minha vida. E de fato, irmãos, infelizmente, em muitas comunidades cristãs, se uma pessoa confessar um negócio desse, eles vão passar panos quentes, eles vão deixar a pessoa, qualquer que tenha sido o crime que ele cometeu. É assim que nós vemos. Na igreja, no aconselhamento,
Nós somos conselheiros bíblicos, mas como conselheiros bíblicos, quando nós lidamos com questões de crimes, nós não ficamos passivos a isso, passando panos quentes, como se a pessoa não tivesse que cumprir os seus deveres perante a justiça. Nós entendemos que toda vez que uma instituição humana autorizada, ela reflete o bem, a lei de Deus, nós devemos nos sujeitar a ela. É óbvio que o advogado vai recorrer à diminuição de pena, é óbvio que a gente vai fazer todo esforço, porque se trata de um cidadão que cometeu um crime há quase 10 anos atrás e hoje está completamente regenerado. Completamente regenerado e arrependido. Mas esse é um exemplo de como nós vemos. E quando tivermos que denunciar crimes como o aborto, vamos denunciar. Não vamos nos calar. Se a nossa denúncia constituir um crime, nós não vamos nos sujeitar. Porque a nossa obediência é por causa do Senhor. Aqui nós vamos resistir. Aqui a nossa lealdade a Cristo fala mais alto. Nós temos um Senhor. É por isso que Pedro vai dizer em seguida, que como pessoas livres que nós somos, como pessoas livres que nós somos, nós não devemos usar essa liberdade, versículo 16, nós vamos para a maledicência, para fazer o mal. Nós somos pessoas livres, mas não para fazer o mal. Nós somos pessoas livres para fazer o bem, nunca para fazer o mal. Portanto, como pessoas livres, nós também não aprovamos o mal, porque somos pessoas livres. E a nossa liberdade é, sobretudo, não só uma liberdade como cidadãos civis, nós somos livres em nossa consciência, porque fomos resgatados da nossa inútil e vã maneira de viver pelo precioso sangue de Cristo. Nós somos livres em nossa consciência e somos livres em nossa conduta moral. Deus nos resgatou dessa conduta antiga e libertou a nossa consciência das trevas. Somos livres, mas não livres para nos insurgirmos contra a autoridade, simplesmente porque ela é autoridade. Não. Somos livres, mas Pedro diz também somos escravos de Deus. Deus nos libertou para sermos escravos unicamente dele. Então, embora obedeçamos às leis e nos sujeitemos às instituições humanas autorizadas, na verdade nós só temos um Senhor, que é Cristo. Só temos um dono, que é o nosso Deus, que estabeleceu um relacionamento de aliança conosco e nos comprou para si. Somos escravos dele, não somos escravos do Estado, não somos escravos das autoridades. Nós fazemos porque somos libertos e somos escravos de Deus. Somos libertos deste mundo, desse sistema, para ser escravos de Deus. Então, sempre que o sistema representar o nosso Deus, nós vamos obedecer porque somos escravos de Deus. E porque temos um único Senhor. Sempre que estiver em harmonia com esse Senhor, nós vamos obedecer. Mas obediência não significa escravidão às autoridades instituídas. Não. Em relação a elas, nós somos seres livres. E como seres livres, vamos decidir fazer só o bem e sempre renunciar ao mal. E como escravos de Deus, tomamos a mesma decisão. E porque reconhecemos um só Senhor, Jesus Cristo, tomamos a mesma decisão.
É isso que Deus espera de nós. Como disse na semana passada, o fato de termos um só Senhor e sermos leais e devemos a lealdade absoluta a Ele é algo que traz uma tentação muito forte no coração de alguns cristãos de ter um comportamento revolucionário contra qualquer autoridade. Mas a palavra de Deus não nos dá esse direito de termos um comportamento rebelde e revolucionário à autoridade simplesmente pelo fato de ser autoridade. Não. Somente quando essa autoridade começar a implantar o mal é que não devemos nos sujeitar. Pedro, então, todos esses versículos, até o 16, ele trata dessa questão da submissão às autoridades constituídas. A partir no versículo 17, ele conclui a sessão desse bloco de discurso dizendo: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai Ele. Nós também devemos ter uma conduta exemplar, não somente em relação às autoridades. A nossa conduta cristã exemplar nos relacionamentos deve ser uma conduta exemplar também nos relacionamentos com as pessoas em geral. Ele vai dizer aqui, olha, no relacionamento com as pessoas em geral, mantenha essa conduta exemplar também. Tratai todas as pessoas com respeito. Tenha um tratamento respeitoso com todas as pessoas. Lembra que eu disse antes, olha, determinados tratamentos desrespeitosos não deveriam ser feitos com ninguém. É porque é isso que a palavra de Deus diz. Trate a todos com respeito. O mendigo da rua deve ser tratado com respeito. Para mim, particularmente, eu não vou dizer de todos, que às vezes algumas pessoas têm uma motivação diferente da minha. Quando eu chego num sinal, se eu tiver com o vidro fechado e chegar alguém me pedindo alguma coisa, não importa quem ele seja, não importa como ele esteja, chega gente de maltrapilho, um aspecto, pessoas que a gente poderia até temer pelo aspecto da pessoa, mas eu sempre abro o vidro, eu dou alguma coisa quando eu não tenho, e quando não tenho eu digo, no momento eu não tenho, mas eu olho para a pessoa, eu faço questão de abrir o vidro. Não aconselho que todo mundo faça isso não, principalmente mulher se estiver sozinha, mas eu como homem, sobretudo no sinal durante o dia, eu faço isso. E já vi gente dizer, olha, no momento eu não tenho nada, eu disse só, obrigado pela atenção. A pessoa se sente respeitada, é um ser humano, ele merece ser tratado com respeito. Ele não é um lixo. Repito, essa é uma maneira que eu entendo que devo respeitar as pessoas. Não aconselho todo mundo fazer, nem em toda ocasião, e talvez você não esteja fazendo pelas mesmas motivações que a minha. Eu estou fazendo pela simples motivação de que aquela pessoa é uma imagem de Deus. Que eu estou numa situação que não representa perigo para mim nem para a minha família. Mas tratar as pessoas com respeito. Não importa a sua classe social, não importa a sua condição econômica, não importa o seu sexo. Eu estou usando sexo aqui de propósito, eu sei que estão forçando a gente a falar cada vez mais gênero, mas biblicamente é sexo mesmo. Não importa o sexo, masculino, feminino, não importa nem as preferências sexuais da pessoa, não importa, é um ser humano. Eu não aprovo a conduta dele, mas eu tenho que tratar o ser humano com respeito. E nós devemos, como cristãos, ter uma conduta exemplar.
nesse sentido. Uma conduta exemplar no tratamento com todas as pessoas. Não simplesmente com pessoas que estão em posições de honra e que merecem, e que a gente acha que são as merecedoras de respeito. Não. Merece respeito todo ser humano. Todo ser humano. Não importa a religião. Nós temos nós temos o nosso Senhor, a nossa religião muito bem definida, graças a Deus. Não importa. Qualquer ser humano, independente da religião, tem que ser tratado com respeito. Não importa a cor. Tem que ser tratado com respeito. E, infelizmente, nós temos a tendência de ser levado por isso, por a falta de respeito com alguns, em detrimento de outros. Hoje em dia, uma doutrinação muito forte para tratar as minorias com uma diferenciação. Devemos tratar com respeito. Devemos tratar com respeito. Uma conduta exemplar como cristão na sociedade, tratando todos com respeito. É a vontade de Deus que calemos a boca dos que caluniam contra nós, praticando o bem, tratando todos com respeito. Ele vai dizer agora, devemos ter uma conduta exemplar também no relacionamento uns com os outros. Amem os irmãos. No relacionamento eclesiástico, no relacionamento com a comunidade de fé, qual é a conduta exemplar que nós devemos ter? Pedro vai dizer, amai os irmãos. Nisso também devemos ter uma conduta exemplar no meio da sociedade. Michael Green, no seu livro Evangelização da Igreja Primitiva, diz que uma das coisas que impactava a sociedade não cristã daquela época era quando ele olhava como os cristãos viviam em comunidade. E uma das expressões que eles usavam, os não cristãos, era como eles se amam. Como eles se amam. Pastor, você já falou, amor são ações práticas, muito mais do que sentimentos afetuosos. Envolve isso também, mas é muito mais do que sentimentos afetuosos, é muito mais do que amizade cordial, envolve isso também. Mas amor são ações práticas, concretas, de ajuda, de socorro ao outro em todas as suas necessidades. Uma coisa que impactou o advogado foi isso, porque eles viam na ação da igreja amor. Amor, eu nunca vi isso na minha vida. Isso é amor. Amor por Deus. Amor pelo próximo. Mas, sobretudo, amor pelo irmão. Uma pessoa que cometeu um crime, mas que agora é nosso irmão. Amor. Devemos ter uma conduta exemplar nesse sentido. Não quero pregar muito sobre isso, porque já foi pregado sobre o amor. Não vou falar mais, porque ele diz, por outro, honre o rei, porque eu já falei da questão da honra do rei. Mas quero encerrar dizendo que também devemos ter uma conduta exemplar na sociedade, como cristãos, no relacionamento com Deus. Temei. Se tem um grupo de pessoas que as pessoas deveriam olhar e dizer, realmente essas pessoas temem a Deus, somos nós os cristãos. Deveríamos ser conhecidos como pessoas que temem a Deus. E isso é o nosso comportamento. Como já disse, nós vamos obedecer às leis civis, às normas da sociedade que promovem o bem, por temor a Deus. Porque tememos a Deus. Vamos ser esposa submissa, vai ter mais na frente, porque temem a Deus. Vão ser bons maridos, porque temem a Deus. Vão ser bons
servo dos seus patrões. Lá no caso era servo dos seus donos. No nosso caso, bons funcionários dos nossos patrões, que temem a Deus. E ser bons funcionários vai ser sempre enquanto aquele que é superior refletir na sua liderança o bem. Quando ele refletir o mal, aqui está o limite. Nós tememos a Deus. Nós tememos a Deus. Nós seremos julgados por Deus. Não basta dizer, estava apenas cumprindo ordem. Estava apenas cumprindo ordem. Não, se a ordem foi uma ordem que contraria a lei de Deus, os princípios da lei de Deus, não vou obedecer essa ordem. Não vou. Mesmo tratando o superior com respeito, respeitosamente. É o que nós dizemos, inclusive, em relação às autoridades pastorais. Sejam fiéis aos seus pastores, obedeçam a eles, enquanto eles forem fiéis às Escrituras. Se ele mandar fazer alguma coisa contrária às Escrituras, claramente, não, nossa submissão é por causa do Senhor, é por temor a Deus. De maneira respeitosa, vamos dizer isso, não. Porque antes de amar você, eu amo a Deus. No caso do relacionamento familiar, conjugal ou eclesiástico. Antes de amar você, eu amo a Deus. Por temor a Deus. E essa palavrinha temor é usada na Bíblia em dois sentidos. É usada no sentido de reverência. E aqui, esses três sinônimos, eles estão incluídos no mesmo sentido. Reverência, respeito e veneração. Temor é uma palavra que, dependendo do contexto, ela pode significar respeito, respeitai a todos, temei a Deus. Aqui já não tem mais só o sentido de respeito, porque senão ele teria usado a mesma palavra. A palavra é a mesma, mas o sentido é diferente. Respeitai a todos, honrai o rei, é um sentido de honra. Temor tem um sentido de honra. Temor tem um sentido de respeito. Mas ele faz questão de usar temor aqui não como sinônimo de respeito e não como sinônimo de honra. Então, se temer a Deus não é sinônimo de respeito e não é sinônimo de honra, não quer dizer que quem tema a Deus não deva respeitar e não deva honrar, mas é usado aqui de maneira distinta. Então, o que significa temer a Deus? Primeiro, pode significar reverenciar. Temer no sentido de prestar reverência. Mas pelo contexto, temer a Deus aqui significa ter medo do juízo de Deus, reprovando nossas ações. E lembre-se de uma coisa: nós que estamos em Cristo não seremos mais, e vivemos em Cristo, e temos realmente os frutos que mostram que vivemos em Cristo, nós não seremos mais julgados por Deus para condenação. Lembre-se disso. Nós não precisamos ter medo de ser julgados por Deus e ser mandado para o inferno, se nós temos consciência de que somos novas criaturas, temos consciência de que estamos vivendo conforme Deus quer, ou seja, uma vida no processo de santificação, não importa o estágio que ela esteja. Nós não precisamos ter medo de ser condenado por Deus, julgado nesse sentido. Mas isso não significa que não seremos julgados por Deus por nossas ações. A Bíblia é clara disso, que todos nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo. E nós devemos temer. Temer no sentido de ter medo de ser reprovado por Deus no dia do julgamento. De ter todas as nossas ações reprovadas publicamente por Ele. Esse tipo de temer, de medo a gente deveria ter.
Porque Pedro diz aqui também, na mesma carta, uma vez que vocês invocam como Pai aquele que é juiz, temam. Agora, devemos fazer todas essas coisas e ter essa conduta exemplar em relação a Deus, em relação à sociedade, por temor a Deus. Devemos ser pessoas vistas como temente a Deus. Mas não somente nesse sentido, a Bíblia também usa a palavra temor como veneração ou uma honra profunda. Devemos temer a Deus nesse sentido também, de honrá-lo profundamente. Mas tanto essa honra profunda, como esse medo de ser reprovado, eles brotam do coração de alguém, que quer ser aprovado por outra pessoa a quem ele respeita muito, a quem ele ama. E é exatamente porque amamos a Deus, porque fomos amados por eles, e porque o reverenciamos, o honramos por ser quem ele é, que nós nos prostramos, fazemos todas as coisas em reverência a ele. E é por isso que nós às vezes temos medo. Qual filho que, amando o pai, deseja a aprovação do pai, não tem medo de ser reprovado por esse pai? Eu tinha um bom relacionamento com meu pai. Meu pai dizia muitas palavras de aprovação, e eu gostava muito de receber a aprovação dele. E algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes, o que me motivava a não fazer alguma coisa era o medo dele descobrir e me reprovar. Porque eu queria a aprovação. Eu não queria a reprovação dele. Porque eu sabia que ele me amava. Então essas coisas, o medo de ser reprovado e o desejo de honrar, elas estão meio misturadas às vezes. E às vezes a gente faz, por temor a Deus, com esses sentimentos ambíguos mesmo. E ambos são aprovados pelas Escrituras. O ruim é quando a pessoa não tem nem receio. Não, isso aqui não vai fazer diferença não. Mas a instrução bíblica é temor a Deus. E aqui está o gancho para todas as outras instruções que vem a seguir. O pastor Dejaci vai começar. O fator motivador de todos os outros relacionamentos que nós devemos ter no meio da sociedade. O fator motivador de todos os relacionamentos nos quais devemos ter uma conduta exemplar vai ser norteado. Vai ser exatamente esse: temor a Deus. Temor a Deus. Que o Senhor nos ajude a refletir mais nessas coisas. Que o Senhor nos ajude a nos arrepender dos nossos pecados, se não estamos tendo assim uma conduta exemplar como Ele espera que tenhamos. E que possamos buscar realmente ser uma comunidade, ter uma conduta exemplar em todos os relacionamentos, com as autoridades, uns com os outros, com a sociedade em geral e, sobretudo, com Deus. E que sejamos vistos por a sociedade como essas pessoas de conduta exemplar, para o bom testemunho de Cristo, para calar a boca dos caluniadores, pois esta é a vontade de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé neste momento para orar. Essa vez eu vou pedir, vocês estão sentados para tempo. Quem puder, não tem problema não. Pode ser que não possa. Senhor, muito obrigado por tua palavra, Senhor. A tua palavra que é luz, ó Deus, e que traz, ó Deus, como um farol,
clareza do caminho que devemos trilhar neste mundo, da maneira que devemos viver neste mundo. Obrigado porque a tua palavra, Senhor, ela não nos deixa confusos. Ó Deus, às vezes a nossa ignorância da tua palavra nos traz confusão porque não sabemos discernir. Por isso pedimos que o Senhor traga cada vez mais clareza, Senhor, nas verdades da tua palavra. Porque precisamos dessa palavra para viver em dias como esses que estamos vivendo, para não sermos confundidos e arrastados por tantas mentiras, por tantas vozes mentirosas. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Em nome de Jesus agradeço.